Então, tá ok. Hoje, então, 22 de 2022, tudo com dois. Vamos, então, dar início à defesa de TCC do Rafael Trilho de Barcelos, né, na qual o seu estudo é intitulado Temperatura do Globo Negro, estimativa e métodos alternativos de baixo custo para medições em ambientes externos e internos. A banca de TCC do Rafael é composta pelos colegas do Sérgio Quadro e o Diego Pérez, né, na qual desejar eu agradeço pelo aceite, né, no convite, né, para compor a banca. E o TCC ele será dividido da seguinte maneira. Inicialmente, então, teremos então a apresentação do Rafael, na qual ele terá de 25 a 30 minutos, né, para apresentar o seu estudo desenvolvido. Depois nós teremos em torno de 10 a 15 minutos para as argumentações da banca e uns 10 minutos restantes para o Rafael fazer as suas colocações e aí dando por encerrado mais ou menos uma hora, né, de defesa, dando por encerrado, então, essa defesa do TCC do Rafael. Tá ok? Então, eu vou tirar a minha webcam e vou deixar aí o Rafael à vontade, tá, Rafael? Então, para tu fazer a tua apresentação, ok? Boa sorte aí, Rafael. Tá certo, muito obrigado, professor. Então, inicialmente, bom dia a todos. Bom dia ao meu orientador, professor Rosandro. Bom dia aos professores membros da banca, professor Diego, professor Sérgio. Eu reitero aqui os agradecimentos por terem aceito o convite. Bom dia aos demais presentes. O meu nome é Rafael Trilha de Barcelos e hoje eu tenho a satisfação de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Ele é intitulado Temperatura do Globo Negro, estimativa e métodos alternativos de baixo custo para medições em ambientes externo e interno. Bom, vou começar falando um pouco sobre o globo negro em si. Os termômetros do globo negro, eles são utilizados para obter a temperatura do globo negro, que fornece em uma só medida os efeitos combinados de temperatura do ar, temperatura radiante e velocidade do vento. O globo negro, ele é como esse que está na foto aqui acima. Ele é uma esfera de cobre, oca, de aproximadamente 15 centímetros de diâmetro e 50 milímetros de espessura. Qual que é o objetivo desse material? Esse material ele tenta emular um corpo negro. Um corpo negro é um objeto hipotético, ele não é encontrado na natureza, e esse objeto ele absorve 100% da radiação que incide sobre ele. No nosso caso aqui, como esse objeto hipotético não existe, que absorve 100% da radiação, o globo negro ele tenta emular e absorver a maior quantidade de energia radiante possível. Por isso, ele tem o formato de esfera, para absorver a radiação vinda de todos os lados, e por isso ele é negro, justamente para absorver a maior quantidade possível de radiação. Aqui na foto de baixo, eu tenho um termômetro de globo negro comercial. Ele é um equipamento que tem o termômetro e em cima do sensor é colocado o globo negro. Esse equipamento ele tem o valor aproximado de $230, descontando impostos e frete. Então, esse é um equipamento com custo relativamente elevado. Aqui no Brasil pode custar R$2.000, R$3.000 nessa faixa. Mas para que serve o globo negro? O globo negro ele serve para a confecção de índices de conforto térmico, índices que vão medir o quanto animais ou humanos eles estão confortáveis no ambiente. O índice de temperatura de globo e umidade, originalmente, ele foi proposto por Buffington em 81, e nesse estudo ele foi idealizado para galpões de vaca de leite. Esse índice ele é baseado no índice de temperatura e umidade, mas ele utiliza também a temperatura do globo negro como um de seus componentes para estimar a influência da radiação no conforto térmico. O índice de temperatura de globo e umidade é um índice utilizado na avaliação de conforto térmico de humanos, animais e vegetais. Então, esse índice ele é utilizado desde galpões de criação, desde indústria, fábricas onde os humanos trabalham, em estufas, em ambientes externos. Então, tem bastante uso para esse tipo de índice, né? Bom, então falando sobre os objetivos do meu trabalho.
De posse dessas informações do que é o globo negro e o que é o índice de temperatura e globo e umidade, eu tentei responder duas questões com o meu trabalho. A primeira é possível estimar a temperatura do globo negro através da temperatura do ar? E a segunda pergunta foi, é possível utilizar materiais alternativos àquele globo de cobre para obter a temperatura de globo negro? Por que tentar utilizar materiais alternativos? Justamente pelo valor elevado de um globo negro tradicional de cobre. Como é que foram feitos esses testes? Bom, foram utilizados 3 termômetros comerciais com sensor externo, como esses aqui da foto, esses brancos. Eles têm um fio e lá na pontinha tem um sensor. Esses termômetros eles foram calibrados entre si. Então, antes de começar o experimento, nós fizemos coletas sucessivas das temperaturas mostradas e calibramos os instrumentos entre si para que eles mostrassem a mesma temperatura. E sobre os materiais alternativos que foram testados, eles estão aqui na foto. Na figura A, tem o pote de vidro 400 gramas. Na figura B, uma bola de plástico. E na figura C, uma garrafa PET 200 ml. Todos os materiais foram pintados com 2 demãos de tinta preta fosca, justamente para chegar o mais perto possível de um corpo negro e absorver a maior quantidade possível de radiação. Como é que foi feito o experimento? Ele foi conduzido entre setembro de 2020 e julho de 2021. Foram feitas 44 coletas, de hora em hora, no intervalo entre 10 e 16 horas. Esse horário, entre 10 e 16 horas, ele foi escolhido justamente por ser o horário onde tem a maior incidência de sol. Então, pega ali o finalzinho da manhã até o meio da tarde, que é onde tem a maior influência do sol. Foram feitos 32 registros em ambiente externo e 12 registros em ambiente interno, que era o abrigo meteorológico. Bom, em primeiro lugar, todas essas medidas foram feitas na Estação Meteorológica do Centro de Ciências Agrárias, no bairro Itacorubi. Aqui na parte de cima, eu tenho a foto de um dia de coleta em céu claro, em coleta externa. Aqui ao fundo dá para ver o instrumento padrão, o TGD 200, e pendurados nesse varal aqui ficaram os 3 materiais alternativos que foram testados com o sensor do termômetro dentro deles. As coletas internas elas foram feitas no abrigo meteorológico que fica anexo à estação meteorológica. Essas coletas internas foram feitas em dias que havia muita nebulosidade e perigo de chuva. Então, como esses materiais não estavam preparados para receber chuva, eu também pensei em testar ambientes internos, eu elegi esses dias para fazer os testes em ambiente interno. Seguindo aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre os índices que foram utilizados para realizar os testes. Foi utilizado o índice de temperatura de globo e umidade, a estimativa de erro médio, o coeficiente de correlação, o coeficiente de determinação da regressão linear, o índice de claridade, o índice de concordância e o índice de confiança. Esses foram os principais índices utilizados para a obtenção dos resultados. E eu vou falar brevemente sobre eles agora. Bom, começando pelo índice de temperatura de globo e umidade. Esse índice, como eu disse, foi proposto por Buffington em 81, e ele é obtido através desta primeira fórmula aqui, onde o índice de temperatura de globo e umidade é igual à temperatura de globo mais 0,36 TO mais 41,5, onde o TO é a temperatura do ponto de orvalho, que é calculado através desta segunda fórmula, onde tem o TO e tem alguns números fixos da fórmula e o EA, que no caso é a pressão real do vapor da água em quilopascais. Como que se obtém esse EA? Esse EA é obtido através da terceira fórmula, que leva em conta a umidade relativa do ar. Esses dados de umidade relativa foram obtidos através da estação meteorológica do próprio Centro de Ciências Agrárias, e a pressão de saturação do vapor d'água. A pressão de saturação de vapor d'água, finalmente, é obtida pela quarta fórmula, que leva em consideração a temperatura do ar. Então, como é que era o trabalho de elaboração do índice de temperatura de globo e umidade? Primeiro se acha
a pressão de saturação do vapor da água, para com ela achar a pressão real do vapor da água, para com essa pressão achar-se a temperatura do ponto de orvalho, para por fim utilizar essa temperatura para a obtenção do índice de temperatura de globo e umidade. Bom, mas como interpretar esse índice de temperatura de globo e umidade? O Baeta, que foi um dos principais autores referência para o meu trabalho, através de dados coletados pelo National Weather Service, ao longo de 13 anos, estabeleceu uma tabela, índices de temperatura de globo e umidade que representavam conforto para bovinos. Como é que é essa tabela? Para índice de temperatura de globo e umidade até 74, os animais encontram-se em conforto térmico. Para índices de 74 a 78, significa sinal de alerta. Ou seja, os animais estão tendo que gastar energia para dissipar calor. Para níveis de 78 a 84, já representa perigo. Alguma ação deve ser tomada porque os animais estão sofrendo com o estresse térmico com calor. E para níveis de 84 para cima, significa emergência. Alguma atitude tem que ser tomada em caráter de urgência, senão pode causar morte dos animais. Fora a perda de desempenho reprodutivo e o sofrimento dos animais passar tanto calor, né? Seguindo em frente. Foi utilizado o erro médio para verificar se havia uma tendência de subestimar ou superestimar as medições obtidas através dos materiais alternativos. Então, esse erro podia me dizer se os valores obtidos estavam subestimando ou superestimando, abaixo ou acima as medições obtidas com materiais alternativos. Esse tipo de índice é utilizado para obter segurança dos dados, de acordo com as características de espalhamento e para obter uma maior confiabilidade dos dados obtidos. Seguindo. Foi utilizado também o coeficiente de correlação R. Esse coeficiente de correlação é um índice que varia de -1 a 1, onde -1 significa uma relação inversamente proporcional, 0 significa que não há correlação, e 1, uma correlação positiva e proporcional. Seguindo, foi utilizado também o coeficiente de determinação da regressão linear, R². Esse é um valor expresso em porcentagem, a gente acha esse valor de 0 a 1, depois multiplica por 100 e acha uma porcentagem. Ele é um complemento para o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação, ele mostra quanto os dados estão ligados um ao outro, mas o coeficiente de determinação, ele diz o quanto uma variável explica a outra, quanto da variação de uma temperatura é explicado pela variação de outra temperatura. Seguindo, os níveis de nebulosidade foram definidos pelo índice de claridade. Como é que é elaborado esse índice de claridade? Ele é uma divisão entre a radiação global e a radiação solar extraterrestre. Como são obtidos esses dados? A radiação global, ela é obtida através de um instrumento chamado piranômetro, como esse da foto que eu coloquei aqui na apresentação. Esse instrumento já está acoplado lá na Estação Meteorológica do Centro de Ciências Agrárias e a partir de lá que foram tirados os dados para a elaboração do índice. Já a radiação solar extraterrestre, ele é um número tabelado, que ele é encontrado de acordo com a latitude do local. Então, na latitude de Florianópolis, ali no Itacorubi, foi encontrado o valor tabelado da radiação solar extraterrestre. De posse desses dados, foi possível definir, segundo o critério de nebulosidade. Então, para valores de 0 a 0,3 é considerado céu nublado, ou seja, o índice de claridade está baixo. Para valores de 0,3 a 0,65 era considerado céu parcialmente nublado. E já para valores de 0,65 a 1, esse dia era considerado céu claro. Então, essas três condições de nebulosidade foram estudadas tanto para a obtenção da temperatura de globo através da temperatura do ar, quanto para os testes dos índices obtidos através dos materiais alternativos. Foi utilizado também o índice de concordância D de Wilmot. Ele é obtido através dessa fórmula aqui, e ele significa o quanto os valores obtidos se ajustam aos valores padrão.
Esse índice também vai de 0 a 1, onde 0 significa nenhuma concordância de ajuste e 1 significa uma concordância perfeita de ajuste entre os valores obtidos e o padrão. E, finalmente, foi utilizado o índice de confiança proposto por Camargo e Centellas, que ele fala sobre a confiabilidade dos valores obtidos com materiais alternativos. Ele é obtido através dessa fórmula, e ele me dá um resultado que tem 7 gradações do nível de confiabilidade dos valores obtidos com os materiais alternativos. Então, ele ia de péssimo, passando por mal, sofrível, mediano, bom, muito bom ou ótimo. Bom, foi utilizada a regressão linear simples ou polinomial de segunda ordem para a obtenção das correlações entre a temperatura de globo e a temperatura de ar, a 5% no teste F de Snedeker. A diferença entre as médias e as máximas de temperatura de globo e índice de temperatura de globo e umidade com os materiais alternativos foram avaliadas com o teste T de Student ao valor de 5%. Para análise estatística e elaboração das retas, foi utilizado o software PEST 4.1. Seguinte. Agora vamos para a parte boa, para os resultados. Aqui na tabela 1, eu tenho os coeficientes de determinação, R², o valor do F e a equação de regressão entre a média do período diurno de temperatura de globo negro e a média de temperatura do ar. Então, nessa parte de cima aqui, que está circulado em azul, eu tenho os valores em relação às médias e embaixo eu já vou explicar em relação às máximas. Bom, primeiro resultado para a condição céu claro. Foi encontrado um R² de 0,96. Isso é uma correlação bastante forte, sendo que pode ir até 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 96% da alteração da temperatura de globo obtida é explicado pela variação da temperatura do ar. Então, é uma forte correlação. Com esse valor foi obtido também a equação de regressão da reta. Como eu havia dito antes, a seleção para se seria utilizada uma regressão linear simples ou uma polinomial de segundo grau, variou de acordo com o ajuste dos dados obtidos a uma reta ou uma parábola. Então, quando eu obtive esses dados, eu analisei eles e percebi se os valores se enquadravam mais numa reta ou numa parábola. Então, pode-se ver aqui que na condição céu claro foi utilizado o polinomial de segundo grau. Já na condição parcialmente nublado, foi utilizada uma regressão linear simples. Então, isso foi feito um estudo caso a caso, né? Bom, seguindo. Para a condição parcialmente nublado, foi encontrado um R² de 0,74. Então, similar ao valor encontrado ali para o céu claro, 74% da variação de temperatura de globo era explicada pela variação da temperatura do ar. Já na condição nublado, esse R² ficou em 0,08. Então, ficou muito baixo e não foi possível obter uma reta de regressão que representasse com boa acurácia a variação de temperatura do globo em relação à temperatura do ar. Quando foram analisados todos os dados sem distinção de nebulosidade, esse R² ficou em 0,63. Para ambientes internos, isso também chamou bastante atenção. Esse R² ficou em 0,99. Então, isso aqui já me diz que é possível estimar a temperatura de globo muito bem para ambientes internos, utilizando somente a temperatura do ar e essa equação de regressão que foi encontrada aqui. Certo? Bom, passando para os valores em relação às temperaturas máximas de globo negro e a temperatura máxima do ar. Para a condição céu claro, foi encontrado um R² de 0,97, que também indica uma boa correlação entre a temperatura do ar e a temperatura máxima obtida no termômetro. Para a condição parcialmente nublado e a condição nublado, em relação às máximas, pode-se ver que aumentou esse valor de R² em relação às condições das médias. Isso é explicado, parcialmente,
Porque aqui eu estou pegando os registros de máximas, então são dias que tem muita insolação, tem bastante radiação solar, então esses valores ficaram mais para cima. Justamente por esses valores terem ficado acima, quando foram analisados todos os dados sem distinção de nebulosidade, esse R quadrado subiu, foi para 0,78. E aqui eu destaco novamente para ambientes internos. Em relação às máximas, também foi obtido uma regressão, um R quadrado bastante significativo, com uma boa correlação. Então, principalmente para os ambientes de céu claro e ambiente interno, é possível estimar uma equação de regressão com bom valor de correlação. Como eu aponto aqui a seguir. Seguindo. A tabela 1 era sobre o estudo da obtenção da temperatura de globo através da temperatura do ar. Agora eu vou falar sobre a temperatura de globo obtida no material padrão e a temperatura de globo obtida pelos materiais alternativos. Aqui na primeira coluna, eu tenho a temperatura de globo padrão e a temperatura de globo obtida através da garrafa plástica. Na segunda coluna, a temperatura de globo do padrão e a temperatura obtida através do material bola plástica. E, finalmente, na terceira coluna, a temperatura de globo e a temperatura do pote de vidro. De acordo com o índice de confiança, a classificação de todos os materiais ficou em ótimo, exceto no material bola de plástico, na condição parcialmente nublado. Já em relação às máximas, observou-se um comportamento parecido, onde todos os materiais receberam uma classificação ótimo, exceto o material bola de plástico na condição parcialmente nublado. Aqui eu havia falado antes sobre o erro médio, né? Esse erro médio que aparece aqui nos resultados, ele representa o quanto de temperatura em Celsius os materiais alternativos tenderam a superestimar os resultados obtidos. Então, como todos os valores foram positivos, todos os materiais tenderam a superestimar e não subestimar, e esse valor aqui significa em Celsius o quanto esses materiais tenderam a superestimar. Então é possível ver aqui que o material bola plástica ele tendeu a superestimar em muitos graus, ele esquentava demais, né? E agora, finalmente, a cereja do bolo, né? Que foram os testes de índice de temperatura de globo-umidade obtido pelo material padrão e os índices de temperatura de globo e umidade obtidos pelos materiais alternativos. Aqui, novamente, na parte de cima, eu tenho os estudos em relação às médias e na parte de baixo eu tenho os estudos em relação às máximas. Bom, começando pelo índice de temperatura de globo e umidade obtido pelo padrão e o índice de temperatura de globo e umidade obtido através do material garrafa PET. É observado aqui que na condição céu claro, na condição parcialmente nublado e ambiente interno, não foram encontradas diferenças significativas entre os valores encontrados no material alternativo e no material padrão. A única condição onde foram encontradas diferenças significativas foi quando analisados todos os dados sem distinção de nebulosidade. Já no material bola plástica, foram encontradas diferenças significativas em 3 dos 5 casos, na condição céu claro, na condição parcialmente nublado e quando utilizados todos os dados sem distinção de nebulosidade. Já no material pote de vidro, foram encontradas diferenças significativas em 2 dos 5 casos analisados em relação às médias, na condição parcialmente nublado e na condição sem distinção de nebulosidade. Agora eu vou falar em relação às máximas. ITGO máximo, obtido através do material padrão, e o ITGO máximo obtido através do material garrafa plástica. Nesse caso aqui, as diferenças significativas foram encontradas justamente quando havia maior incidência de sol, na condição céu claro e na condição parcialmente nublado.
Nas demais condições, ou quando analisados todos os dados sem distinção de nebulosidade, não foram encontradas diferenças significativas. Em relação ao material bola plástica e as máximas, foram encontradas diferenças significativas na condição céu claro, na condição parcialmente nublado e quando analisados todos os dados sem distinção de nebulosidade. E, finalmente, em relação às máximas, no material pote de vidro, quando feitas as comparações, foram encontradas diferenças significativas nas condições céu claro, na condição parcialmente nublada e quando analisados todos os dados sem distinção de nebulosidade. Bom, de posse dessas informações aqui, para mim foi possível fazer um ranqueamento de quais materiais do melhor para o pior poderiam ser utilizados de maneira mais efetiva para a obtenção do índice de temperatura de globo e umidade através desses materiais alternativos. Então, em primeiro lugar, ficou o material garrafa PET. Por quê? Porque em 7 das 10 situações analisadas, ele obteve diferenças não significativas com o material padrão. Então, as diferenças significativas foram encontradas somente quando analisados os dados em relação às médias sem distinção de nebulosidade e em relação às máximas em céu claro e parcialmente nublado. Em segundo lugar, ficou o material pote de vidro, onde em 5 das 10 situações analisadas, não foram encontradas diferenças significativas. E, em último lugar, ficou o material bola plástica, que somente apresentou diferenças não significativas quando analisados as médias em nebulosidade nublada ou ambiente interno, e em relação às máximas, somente na condição nublado ou ambiente interno. Vale perceber aqui que para ambientes internos, todos os materiais foram efetivos, não mostrando diferenças significativas entre um instrumento padrão. Isso já demonstra que é possível utilizar com boa segurança os materiais alternativos para obtenção do índice de temperatura de globo e umidade em ambientes internos. Finalmente, indo para a conclusão. As conclusões que foram possíveis obter através desse estudo foi: primeiro, é viável utilizar a mini garrafa PET ou pote de vidro pintados de preto fosco para medir com um ótimo desempenho a temperatura de globo negro. Ótimo, seguindo o índice de confiança proposto por Camargo, né? O índice de temperatura de globo e umidade médio para o período diurno ou no momento mais quente do dia pode ser calculado utilizando a temperatura de globo obtido com a mini garrafa PET em ambiente externo e, preferencialmente, em ambiente interno. E que é possível estimar a temperatura do globo negro média para o período diurno e o seu valor máximo diário usando os dados de temperatura em ambiente externo e, principalmente, em interno. Então, essa aqui é uma das partes mais importantes do que eu achei no meu trabalho. Essa possibilidade de se estimar a temperatura de globo somente através da temperatura do ar. Isso, primeiramente, pode diminuir o custo para a obtenção desses índices, então popularizar a utilização dos índices, né? E a partir de um instrumento bastante barato, com um termômetro simples de 100, 150 reais, é possível estimar a temperatura de globo e obter o índice de temperatura de globo e umidade. E isso abre possibilidades para outros usos e outros estudos, né? Por exemplo, é possível utilizar um termômetro simples com data logger para fazer os registros diários, em vez de, como foi no meu experimento, ir lá e ficar anotando de hora em hora. Esse dispositivo já faria as leituras automaticamente e no final do dia ou do período destinado é só retirar esses dados para o cálculo dos índices, né? Eu termino minha apresentação por aqui. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço especialmente o meu orientador, professor Rosandro, que sempre me ajudou em todo o percurso e de quem eu obtive grandes ensinamentos. Agradeço também a presença da banca, professor Diego e professor Sérgio, e fico aberto agora para questionamentos. Muito obrigado. Perfeito, Rafael. Parabéns aí pela apresentação. Ficou dentro do intervalinho aí estipulado de tempo, né?
Então, agora nós vamos para a segunda parte, digamos assim, né, da defesa de TCC, com as colocações da banca. Eu vou pedir, então, por ordem alfabética, que o professor Diego, então, né, faça as suas colocações, tá ok? Bem-vindo e obrigado pela presença aí, viu, Diego? Fica à vontade. Obrigado, Rosandro. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Obrigado, Rosandro. Obrigado, Rafael, pelo convite. Rosandro, o que tu acha da gente, para tentar assim, até se tornar mais didático, né? Se o Sérgio, à medida que eu for falando, também quiser fazer as colocações dele dentro de cada parte, por mim tudo bem. Não sei o que tu achas. Olha, nessa parte aí até vou pedir mais ajuda de vocês, porque é a minha primeira orientação na forma virtual na zootecnia, então vocês estão mais habituados, fiquem à vontade, o que for melhor para vocês. Eu acho Sério, que fica à vontade aí eu acho que também. se torna mais agradável, né? Se torna É, mais. A gente vai falando por sessões, aham. na introdução, aí vai passar para a revisão biográfica e assim por diante, né? Se o Sérgio concordar, Não, eu acho que se tranquilo, torna Sérgio. mais. Tá, Não tá tem que ok, Diego, voltar. tudo bem. Então, Sérgio, fica à vontade também, tá? Então, tá ok. Então, bom dia, né, aos demais. Estou vendo que tem vários alunos aqui presentes, né? Professores também. Como eu disse, né? Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, Rafael, Rosandro. Para mim é um prazer falar, né, sobre isso, porque é um tema que eu discuto na disciplina de ambiência e tive a oportunidade já de trabalhar com feromônio de globo negro, então eu sei da importância disso, né, para mensurar o conforto e bem-estar animal. Então, como é de praxe, né, nós temos que avaliar o documento, né, do Rafael. Antes de começar a avaliar propriamente a parte escrita, né, eu gostei muito da parte da apresentação oral, né, eu acho que várias dúvidas que eu fiquei ao ler o documento com você explicando, elas foram elucidadas, que realmente são várias siglas, né, várias nomenclaturas que são utilizadas, então melhor do que você para explicar, né, não há, né, que realmente fez o trabalho, conduziu. Então, deu uma boa de uma esclarecida em algumas dúvidas que eu fiquei. Falando sobre o documento em si, Rafael, eu entendo assim, ó, você já tem um artigo publicado, né, desse TCC, então isso ajudou bastante, né, na questão da redação. Então, na parte do artigo propriamente dito, né, que compõe ali a partir da introdução, material, métodos, resultado de discussão, são poucas observações do ponto de vista de escrita que eu tenho a fazer. Eu vou fazer algumas, mas são poucas porque eu acredito que esse artigo ser publicado ele tenha passado por várias revisões, né? Então, isso ajudou bastante no formato final do documento. Agora, na parte da revisão bibliográfica, Rafael, eu achei ela um pouco acanhada, tá? Eu achei uma revisão bibliográfica, ela tem que ser um pouco mais robusta. Da forma como tu fez, eu sugiro que vocês deem uma ajustada nela, tá? Então, até eu coloco algumas observações ali, alguns tópicos. Eu sugiro subdividir, porque está tudo num tópico só de revisão bibliográfica. Então, eu sugiro subdividir. Então, por exemplo, assim, fazer um tópico sobre conforto térmico e bem-estar animal. Depois, um outro tópico falando só sobre os índices de adaptação de conforto térmico. Você pode citar os principais índices e dar mais ênfase em TGU, que você faz uma contextualização, né, do objetivo, né, do contexto do teu trabalho, né, que você está abordando. É muito importante que nessa revisão você cite quem foi o proponente inicial, quem propôs essa metodologia do ITGU, que eu não encontrei no seu trabalho, que na apresentação oral você falou que foi o Buffington. Tá? Então é importante, ele foi o precursor, foi ele quem fez as primeiras propostas ainda de trabalhar com TGU, depois houveram adaptações, modificações, atualizações, mas ele foi o primeiro. Tá? Então, um tópico sobre isso, sobre índice de adaptação de conforto térmico, você pode usar aquilo que já está escrito ali, mas ampliar mais, deixar mais robusto o documento. Tá? E depois um último item, falando sobre materiais alternativos para a confecção de lobo negro, que é a última parte da tua revisão bibliográfica. E aí usar mais exemplos. Você tem uma vasta bibliografia aí que fala do uso
do termômetro de globo negro, do TGO, para diferentes espécies. Então, você pode, sim, e deve deixar esse documento mais robusto, tá? Porque praticamente ali, do jeito que está, ficou 1, 2, 3 páginas para a revisão bibliográfica. Então, do meu ponto de vista, ela pode ser melhor trabalhada, pode ser melhor contextualizado o teu trabalho. Ok? São sugestões. Não sei se o Sérgio tem alguma questão nessa parte. Eu concordo, Diego, mas especialmente por se tratar do curso de zootecnia, trazer mais o animal para essa revisão. Tá? Então, eu concordo com essa avaliação do professor Diego. Ali na parte de, justamente ali, Rafael, na parte que tu fala de conforto térmico e bem-estar animal, tu pode explorar melhor isso. Né? Porque justamente tu se propôs a testar esses diferentes materiais, justamente para que lá no final, lá na ponta, o animal ele tenha um melhor bem-estar. Né? Certo? Então fica a sugestão para essa parte aí da revisão bibliográfica. Na parte do material e métodos, eu quero saber uma curiosidade. Por que vocês escolheram esses materiais? Por que eles foram escolhidos? A garrafa PET, a bola de plástico e a garrafa PET, a bola de plástico e o pote de vidro. Então, esses materiais não foram diretamente escolhidos por mim. Esse trabalho começou com um projeto de iniciação científica feito com o professor Rosandro, né? E a gente foi elaborando ele e transformado num PCC, então no TCC. Esses materiais foram propostos já no projeto inicial. Então, eu não tive escolha sobre eles. Eles foram escolhidos no projeto que foi proposto pelo professor. O Rafael foi forçado. Foi forçado a usar. Não, mas foi uma coisa assim meio que não foi meio que aleatória, né, Diego? A bola, né, que na verdade aquela bola é uma bola de futebol, lógico que não dá para perceber porque ela foi toda pintada de preto, né? Mas é uma bola de futebol, da qual o pessoal utiliza para guardar bala, bombom, coisa assim de cozinha, né? Então, pelo seu formato esférico, né, e pelo seu tamanho também, e a garrafa PET também pelo seu formato diferente, daí foge da questão do formato de bola, né, ou circular, e o pote de vidro por ser um material diferente, daí no caso seria um vidro, né, então diferentes materiais, tem diferentes coeficientes de condutividade elétrica, então a gente tentou mesclar essa questão tanto no formato quanto na composição do material, que estaria relacionado aí também à questão da condutividade térmica. Era aí que eu queria chegar, né? Porque com certeza os resultados que vocês obtiveram está relacionado ao quê? Ao tipo do material, a natureza dele e também as dimensões. Então, eu sugiro que vocês coloquem, inclusive, no pote de vidro. Quais as dimensões desse pote? Porque só dizer que ele tem 400 gramas, qual a altura, qual o diâmetro? Assim como o termômetro de globo negro, né, o de Vermont, né, ele tem as suas dimensões. Para que depois alguém possa usar esse trabalho como referência, seria importante ter as dimensões do pote de vidro, da bola de plástico, da garrafa plástica, porque só dizer que ela tem 240 ml, para mim não está assim, tá incompleta a informação. Né? E isso é uma coisa fácil de medir, né, e inserir no trabalho. Seria assim uma forma de enriquecer, né, as informações que vocês colocaram ali, certo? Diego? Oi. Se me permite, esse é o único reparo que eu tenho a fazer no trabalho, do ponto de vista mais científico, porque o Rafael foi muito preciso no método, até porque conseguiu publicar, né? Isso era esperado, mas se a gente pensar que esses métodos alternativos podem ser pensados em ser repetidos em outros trabalhos, a descrição desse material aí no material mestre é fundamental para quem quiser reproduzir isso. Exato. Está muito bem conduzido, né? Está muito bem colocado, né? Uma sugestão, Rafael, quando tu coloca ali as fotos ou tabela, tu não precisa colocar fonte, elaboração própria. É o teu trabalho. Tu não precisa colocar, né? Então, pode tirar, quando tu coloca a foto, tu coloca assim, elaboração própria. É o teu trabalho, é a tua apresentação, né? Pode, no máximo, colocar a fonte do próprio autor, ou próprio autor, né? Quando for publicar, mas aqui o teu documento não é necessário. Depois, né, está muito bem descrito ali as fórmulas, né, como que chega no ITGU, na temperatura do ponto de orvalho, está tudo muito bem descrito. Ali na questão da frequência, né, das coletas, tu falasse que o período, né, de experimental foi de 16 de setembro de 2020 a 6 de maio de 2021,
São alguns meses aí, né, de possibilidade de medições, de aferições, e eu vi que foram feitos no total 44 registros, sendo 12 em ambiente interno e 32 em ambiente externo. O porquê essa diferença de números entre interno e externo? Bom, então, eu não sei se eu cheguei a falar ali na apresentação, mas as coletas de ambiente interno, elas foram feitas justamente nos dias que estavam chuvosos ou que ameaçavam chuva por conta da resistência dos materiais a intempéries. Então, nos dias em que havia possibilidade e céu claro, eram feitas as coletas no ambiente externo. Nos dias em que havia previsão de chuva, foram feitas as coletas em ambiente interno. E como que o termômetro de globo negro, qual é a funcionalidade dele em ambientes fechados? Porque uma das principais utilidades dele, né, é estimar, né, de uma certa forma, a energia radiante, a sensação térmica do animal, principalmente aqueles expostos à radiação solar direta. No ambiente interno, como que ele pode ajudar isso? Então, mesmo que a incidência em ambientes internos seja muito reduzida da radiação solar, ainda há fontes de radiação e essa radiação ela não para num lugar, ela vai sendo refletida. Justamente por isso o globo negro é um globo, né? Para obter a radiação vinda de todos os pontos. Então, para ambientes internos, também pode ser utilizada para um índice de conforto que estime a radiação. Perfeito, era isso que eu queria saber, porque você tem dentro do galpão, né, por exemplo, tirando de corte, você tem as lâmpadas, por exemplo, que emitem radiação, por exemplo, Exatamente. direto sobre os animais, ou que refletem sobre uma superfície, sobre o animal, né, porque às vezes o pessoal pensa, tem um mundo de globo negro é só para animais expostos diretamente ao sol. Não, é possível, né, como tu mesmo mostrou no teu trabalho, utilizá-lo em ambientes internos. Só um parênteses aí, Diego, se tu me permite, fazer talvez até pelo tempo que nós fizemos esse período de coleta de dados, né, que o Rafael ressaltou agora, que no ambiente interno nós acabamos optando por fazer apenas nos dias chuvosos ou de possibilidade de chuva, né? Na verdade, no início até foi assim, mas depois eu acho que até, não sei se o Rafael está lembrado, eu comentei com ele, Rafael, é importante que nós venhamos a também pegar, né, medições no ambiente interno em dias com sol, justamente para representar um dia em que a variação da temperatura externa ela é maior do que num dia nublado ou chuvoso, né? Então, nós também pegamos, né, nas medições em ambiente interno, nós também pegamos, né, em dias de incidência de radiação solar direta, só para fazer essa correção. Eu acho que o Rafael não se lembra em função do tempo que nós fizemos, né? Já faz quase um ano e meio, mais ou menos, né? Sim, faz. É pertinente, José, obrigado, tá? Dos resultados do material e métodos, da minha parte seria isso, Sérgio. Não sei se tem mais alguma questão do material e métodos. É isso aí. Tá. Do resultado de discussão, ele está muito bem, né, detalhado, muito bem descrito. Eu só tenho uma questão, né, na tabela 2, Rafael. Na tabela 2. Fala que tu usou ali o EPE, erro padrão de estimativa. Onde que está na tabela? Onde que esse número, esse dado foi usado nessa tabela, na tabela 2? Realmente isso foi um erro na hora de colocar a legenda ali. Essa tabela não utilizou o erro de padrão de estimativa. Tem razão. Não pode suprimir aquela informação ali, né? Porque eu não encontrei nas tabelas e em nenhuma outra parte do texto discutindo esse valor, a não ser que ele tenha entrado intrinsecamente em algum outro cálculo que não está claro para mim. Mas se você não utilizou, é melhor retirar, tá, do texto. Depois, tabela 3, tá? Na tabela 3, que fala, né, os indicadores de avaliação, né, dos registros máximos de temperatura do globo negro usando materiais alternativos. Ao que você... ali vocês demonstraram, né, que justamente a bola de vidro, a bola de plástico, né, ele foi, assim, falando em linguajar mais
mais prático, né? Ela foi o pior material dentre os 3 que vocês se propuseram a avaliar. Ao que você atribui a isso? Por que ela, dentre os 3, foi a que superestimou mais os resultados quando comparado com o material padrão? O que vocês atribuem a isso? Então, o motivo por eles terem dado esses resultados diferenciados não foi estudado no trabalho, né? Os materiais foram propostos com antecedência e, com certeza, isso tem relação com o que o professor falou mais cedo, sobre o diâmetro, o material, que justamente eu tenho que especificar melhor ali no documento. Então, eu não sei responder, de acordo com os meus resultados, o motivo pelo que ele deu. Eu só sei que ele deu resultados que superestimaram as temperaturas obtidas. Minha sugestão é que você pode inferir, você pode fazer inferências justamente nisso, tocando na questão das dimensões. Porque, no ponto de vista, não sei o que o Rosandro entende, né, mas está relacionado às dimensões do material. Porque o ambiente é o mesmo, as condições são iguais, uma das explicações podem vir realmente das dimensões. Né, porque, assim, fica mais rico o teu trabalho, não só falar, olha, ele foi o que mais superestimou, mas por quê? Né, embora tu não tenha assim, subsídios mais detalhados, né, para afirmar isso, mas tu pode fazer inferências, certo? Na tua discussão. Aí eu faço algumas outras sugestões de redação para deixar um pouco mais enxuto o texto. E da minha parte seria isso, Sérgio. Ok. Então, em primeiro lugar, eu agradeço ao Rafael e ao seu orientador, o senhor Rosando, o convite para participar aqui. Concordo com as manifestações do professor Diego e eu gostaria que ficasse claro para o Rafael o seguinte. Lembra, o Rafael entregou para nós, em primeiro lugar, o trabalho já publicado. Eu dei uma puxada de orelha nele, mas só para tu teres a clareza o seguinte, o que tu publicaste deve ser diferente disso que tu está apresentando. Inclusive, no sentido que o professor Diego traz, na revisão bibliográfica, para tu trazeres mais o animal, o impacto disso no animal, para depois, a gente entende que o foco do teu trabalho foi esse. Perfeito, tu extraíste um pedaço do teu TCC para publicar, tá ótimo. Mas como tu está num curso de zootecnia, trazer o impacto disso no animal, na revisão bibliográfica, pelo menos, eu considero importante, tá? Então, encara como 2 trabalhos diferentes. O Rafael, desde o meu primeiro contato com ele, com o professor lá na Ambiência, eu já vi que ele tinha um espírito metódico e inquisitivo. O que se revelou aqui, ele foi extremamente preciso na sua apresentação, e aí vai uma pergunta para ele, tu está pretendendo seguir carreira como pesquisador ou nós temos alguma coisa diferente aí? Olha, meu futuro é indefinido ainda. O teu futuro é duvidoso, como diz na música, cara? Não, duvidoso eu não diria indefinido. Eu tive o trabalho de conferir aí os preços desse material e realmente encontrei na internet algo entre R$ 1.300 e R$ 3.600, quer dizer que em termos práticos também o teu trabalho é muito importante de criar alternativas a isso. Eu vou fazer, como eu não tive oportunidade, a hora que eu recebi a tua versão Word, eu já tinha corrigido em PDF. Então eu não tinha o trabalho de novo, mas eu vou fazer, afora aquela do material e métodos que o professor Diego já citou, eu vou te pedir apenas 2 correções que tu pode anotar aí. Várias vezes, começando na página 12, foi se repetindo o problema de concordância. Tu usaste o termo da cor da bola e do vidro na cor preto fosca. Então, preto fosco ou preta fosca, para não ficar esse erro de concordância. E depois lá, também possivelmente passou inadvertido, lá na página 23 de resultados de discussão, tem uma crase que está errada lá. Correlacionaram a medida do período diurno da temperatura do globo com a temperatura do ar. Esse A aí é sem crase. Correlacionaram a medida, tá? Então, nessa parte escrita, é isso.
Então, renovo aí a minha satisfação de ter participado aí nessa tua avaliação e da bela qualidade do material que tu nos apresenta. De minha parte é isso, professor Rosandro. Tá ok, então. Agradeço aí os professores Diego e Sérgio pelas colocações. Espero que o Rafael tenha anotado aí, apesar que os professores também podem submeter os seus arquivos, né, para deixar ele mais ciente, né, das colocações que foram postas na apresentação, assim como aquelas que não foram, mas constam, né, nos arquivos. A motivação de elaborar esse trabalho, né, foi justamente em função do custo, né? Porque às vezes é aquela coisa, e vocês são professores, também pesquisadores, sabem muito bem que às vezes não basta nós termos uma ideia, a gente tem que ter as ferramentas para colocar em prática, né? E essas ferramentas muitas vezes custam caro e a gente sabe que nem sempre a gente tem isso à disposição para estar adquirindo os instrumentos, né? Então aí que foi a motivação para realizar esse trabalho. O TCC, como eu sempre digo para os alunos, né, é uma disciplina como qualquer outra e ela oferece uma condição do aluno ou relembrar ou aprender coisas novas. E acredito que o Rafael deva ter acredito que o Rafael deva ter feito as duas coisas. Eu acho que ele relembrou, assim como aprendeu muitas coisas, né, Rafael? Então eu deixo aí deixo aí alguns minutos, né, para as colocações do Rafael, né, as colocações finais, e daí depois nós vamos dar o encaminhamento final aí com a atribuição da nota do TCC. Rafael, então, alguns minutinhos para as suas colocações finais em cima do que os professores Diego e Sérgio fizeram. Certo. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença dos professores, agradecer as contribuições, que realmente eram erros que estão no trabalho e eu vou corrigir, né? Concordo com o professor Rosandro de que TCC é uma disciplina como qualquer outra, mas a ansiedade que ela causa não é como qualquer outra, né? Porque as últimas semanas foram de bastante preparação, bastante empenho, bastante trabalho e uma ansiedade que não passava nunca, e a gente chega aqui nesse momento e está com os professores que acompanharam a gente durante todo o percurso, é um momento bem gratificante no final das contas. Eu cheguei aqui nervoso e agora eu estou saindo satisfeito, porque o meu trabalho foi bem avaliado por vocês e vocês deram contribuições para melhorá-lo. Então, eu vou, com certeza, fazer essas modificações e agradeço novamente ao meu orientador, de quem eu já falei, que me passou muitos conhecimentos, me ajudou, a gente teve um contato muito bom, muito próximo, e agradeço aos demais presentes que prestigiaram a apresentação. É isso. Tá ok. Então, para finalizar agora, eu até vou pedir uma ajuda aí ao Diego e ao Sérgio, porque, com certeza, como eu disse para vocês, é a minha primeira orientação na forma virtual, né? Então, eu não sei como é que é procedida a questão da nota agora, até porque eu não recebi ainda a ficha de avaliação de vocês, né? Como é que vocês fazem habitualmente, ou têm feito, né? Habitualmente nessas defesas de TCC da forma virtual. Como é que vocês têm feito, Diego e Sérgio? Eu acho que o Diego, que foi coordenador de curso, consegue responder melhor. Não, nós vamos fazer a avaliação, né, preencher ali as notas com os requisitos que são colocados na ficha. Vamos atribuir, então, esses valores e te encaminhamos, né? Nós, na verdade, não sei se o professor Márcio, que é o responsável pelo TCC, está na sala. Tá, ele está na sala. Não sei se ele consegue abrir o microfone, porque nós, recentemente, não sei se o Sérgio vai recordar, a gente propôs algumas alterações na dinâmica do TCC, né? Mas eu acredito que elas não estejam valendo ainda. Não sei se o professor Márcio... Ele estava na sala aqui, agora eu não estou vendo ele aqui na lista aqui. A gente propôs algumas alterações no seguinte sentido, mas eu acho que isso é só quando vier no presencial, depois a Lucélia acho que está lembrada disso também, né? Eu acho que agora a gente só envia as notas para ti depois. As alterações ainda não valem para essa turma, é isso mesmo. Então a gente vai te mandar depois as notas do Rafael, né, as fichas separadamente para tu computar. Ah, tá. Não, é porque normalmente, eu sei que na agronomia, pelo menos, já sai tão logo, né? Feita a apresentação, a colocação da banca, né? O que antecede ali, o finalmente mesmo da defesa é a aprovação ou não, né?
lógico, mesmo não tendo a nota, né? Mas aí a bandeira diz, foi aprovado ou não, né? Etc. Sim, Eu sim. não sei como é que funciona. Sim, não, mas Pois eu é, acho. Diego, não tem Senão o Rafael não Não, vai não. conseguir dormir essa noite. Pois é, nós não programamos isso, mas eu, de minha parte, pode ter certeza que está aprovado. A questão de nota é meio ponto para cá, para lá, não é a questão. Não tenha dúvida, Exatamente. teu trabalho foi brilhante, teu trabalho, não tem dúvida quanto à aprovação. Tá? Exatamente, não, nós temos que dar a condição de aprovado, né? Ou aprovado com ajustes, né? Que, como a gente, né? E a nota ela vem depois, né? São coisas, são momentos diferentes. Eu acho que esse que é o trâmite agora, Rosângela. Perguntar se foi Tá. aprovado, né? E chegar na conclusão que ele foi aprovado, eu também acredito que sim, né? Pela qualidade do trabalho, mas com ajustes. Tá. E ele tem um prazo, né? E ele tem um prazo para fazer essa correção. Isso. Eu tô Aqui nós não com temos a... aquela. Desculpa, Rosana. Aqui nós não temos aquela salva de palmas tradicional da presencial, né? Mas considere-se aplaudido pela turma aí. eu tô com a ata aqui, né? Então, eu tenho que ter a nota, né, final. Então, eu vou ficar no aguardo da ficha de vocês, para assim colocar, então, aqui no arquivo a nota. E assim sendo, daí eu vou disponibilizar, né, para vocês fazer digitalmente, né, a assinatura, como vocês devem bem saber. Alguma observação mais relevante, assim, que vocês gostariam de ser colocados aqui na ata, Diego e Sérgio? Não, da minha parte não. Eu vou mandar o documento que eu trabalhei, que eu fiz as correções com cópia para ti e para o Rafael, e aí vocês vejam o que é pertinente ou não, tá? Tá. Mas parabéns, Rafael, parabéns, Rosando, pelo trabalho. Muito feliz com a conclusão aí, tá quase se formando, né? Da mesma forma. Tá, ok. Então, eu vou ficar no aguardo, tá, Diego e Sérgio, da ficha, para mim fazer a média, colocar ali na ata e, consequentemente, eu vou estar disponibilizando, né, o link aí para vocês, ou vocês estarão recebendo no e-mail de vocês uma notificação para fazer a assinatura digital de vocês ali na ata. Beleza? Então, pessoal, eu agradeço novamente ao professor Diego, ao professor Sérgio pelas colocações, importantes colocações que vão enriquecer ainda mais o trabalho do Rafael. Agradeço aí a confiança que o Rafael teve, né, na minha função como orientador, aos demais presentes, e então eu dou por encerrado aí a defesa de TCC do Rafael de Barcelos. Bom dia a todos aí, pessoal.